Olha, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 8. Está ali. O versículo 1 em diante. Quero ler com vocês me acompanham nessa leitura. Diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, o assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta tarde falar com você como é que Deus às vezes nos tira de uma situação para nos colocar numa outra. A maneira como Ele controla as nossas vidas e às vezes tem que fazer muita força para nos tirar de um canto para nos colocar no outro. A Bíblia diz que no primeiro século havia uma igreja em Jerusalém, a igreja cristã, a primeira igreja, a chamada igreja primitiva, que se levantou depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Apareceu um grupo de pessoas que passaram a fazer aí um culto. E essas pessoas que fizeram o culto, eles faziam o culto para Jesus. Tudo era muito novo, por quê? Porque tudo era dominado pelo sistema religioso judaico, o fariseísmo, o saduceísmo, que era que dominava toda aquela região, e de repente apareceu esse novo movimento. Quando esse movimento apareceu, as pessoas começaram a aderir, aqueles que vinham e começavam a falar sobre Jesus. O apóstolo São Pedro e os outros mais chegavam e diziam: olha, aquele Jesus que morreu na cruz, ele ressuscitou, e ele é o Messias, ele é o Salvador. E isso então começou a trazer muita gente, e muitas pessoas começaram a se reunir exatamente ali, naquele lugar onde eles estavam fazendo os seus cultos. E não demorou muito, começou a se formar uma comunidade muito forte, uma comunidade que se ajudava mutuamente. Eles sentavam para comer, realmente estavam juntos o tempo todo. E eles não somente tinham isso, mas eles saíam para evangelizar e de bater de porta em porta na cidade de Jerusalém, exatamente com o intuito de dizer para todo mundo que o Messias já tinha vindo. E isso então foi fazendo eles ganharem pessoas. E começou então a se converter muitas pessoas que vinham para aquele movimento deles. E as pessoas que vinham, elas percebiam que havia uma unidade muito grande, porque todo mundo se ajudava mutuamente. Eles se reuniam quando havia algum necessitado, eles davam assistência ao necessitado, alguns vendiam as suas coisas e repartiam o dinheiro entre todo mundo, e eles começaram a viver numa verdadeira comunidade, se ajudando um ao outro. E diz a palavra de Deus que a igreja começou a se multiplicar. Não era um crescimento normal, era um crescimento de multiplicação. 3 mais 3 são 6, mas 3 vezes 3 são 9. A Bíblia diz que ela se multiplicava cada vez mais. Deus acrescentava o número de pessoas que iam fazer parte dessa primeira igreja, a igreja primitiva, e ela começou a crescer, todo mundo junto. E quando ela começou a crescer, começou a incomodar. Começou a incomodar o sistema religioso dominante. O sistema da religião que dominava o lugar começou a ficar incomodado, porque as pessoas estavam indo para lá e todo mundo aderindo àquilo que eles chamavam de uma nova doutrina. E diz a palavra de Deus que logo se levantou as perseguições. Mas por que se levantou as perseguições? Porque Jesus não queria que eles ficassem parados lá em Jerusalém.
Eles não foram cheios do poder ou receberam sobre si o poder de Deus para continuarem lá. Nos fala a palavra de Deus que quando eles foram batizados, Jesus disse para eles assim: olha, agora vocês vão e preguem. Preguem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não tem limites. A partir de agora vocês vão sair e vão ter que anunciar esse evangelho em tudo quanto é canto. Mas só que quando eles começaram a se reunir lá na comunidade, todo mundo ficou muito bem ali, porque todo mundo era amigo, todo mundo se ajudava um ao outro, não havia necessidade entre eles, e o pessoal ficou simplesmente quietinho lá no lugar, numa zona de conforto. E Deus disse: não, mas não é esse o propósito. O propósito não é ficar parado. Aí o que Deus fez? Deus permitiu a aprovação. Deus permitiu a aprovação porque foi a única forma de tirá-los da zona de conforto. Se não houvesse uma dificuldade, ninguém nem ia saber exatamente da capacidade que tinham para poder fazer alguma coisa. E Deus queria então que eles estivessem dispostos então para fazerem, porque eles foram cheios do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Que no dia de Pentecoste Deus mandou o Espírito Santo para cada um deles, e diz a palavra de Deus que eles se encheram, ficaram cheios do poder. E como eles ficaram cheios do poder, aquele poder que eles receberam não era para ficar com eles, mas era para repartir com as demais pessoas que necessitavam, mas eles simplesmente se acomodaram ali, e Deus então achou por bem tirá-los daquela zona de conforto. E Deus permitiu. Começou a se levantar algumas pessoas se opondo contra o movimento, e o camarada mais aguerrido, mais violento, mais revoltado com a existência da igreja, com aquele grupo que se reunia ali, era um cidadão da Galícia, chamado Saulo de Tarso. Ele era um camarada muito influente. Dizem que ele fazia parte do Sinédrio, alguns especulam isso, porque ele tinha poder de dar voto. Sinédrio era um grupo de 70 homens que decidia a vida das pessoas. Um grupo de 70 homens que votavam as questões religiosas do lugar, e eles eram capazes até mesmo de decidir a morte e a execução de pessoas. E esse homem chamado Saulo começou a levantar uma perseguição insuportável. Ele começou a prender as pessoas. Ele invadia a reunião do culto, pegava as pessoas, levava preso. Ele ia na casa dos irmãos quando ele sabia que tinha um cristão praticante. Ele entrava lá com autorização, levando soldados, prendia todo mundo e levava todo mundo preso, unicamente porque as pessoas acreditavam em Jesus e estavam se permitindo aquele ensinamento. E ele começou a ser sistemático, começou a perseguir, até que ele chegou praticamente no ápice, no auge da perseguição. Eles prenderam um diácono da igreja, o que era o líder do diaconato, um cidadão que se chamava Estevão. Eles prenderam esse cidadão, levaram o cara para a rua, e ele estava lá olhando, e algumas pessoas que eram contrários à igreja pegaram em pedras e começaram a jogar nesse homem. Jogaram pedra nesse homem, e ele disse que viu o céu aberto, Jesus sentado em pé à direita do Pai, como que aprovando aquela atitude dele. Foi o do primeiro mártir dentro daquela situação. E quando aconteceu isso, todo mundo se dispersou, todo mundo começou a sair. Só ficou praticamente na cidade os apóstolos, mas o restante das pessoas, os diáconos, começaram a sair e procurar um outro lugar para ir, porque não dava mais para ficar em Jerusalém, porque a pressão era muito grande e a perseguição era sistemática em cima dos irmãos da primeira igreja, da igreja primitiva, da igreja que se reunia ali naquele lugar. E tinha um irmão da igreja que ele nem sabia a capacidade que tinha, ele nem sabia o dom que tinha. Esse homem se chamava Filipe. E esse homem chamado Filipe, que era diácono da igreja,
com medo de ser morto, ele saiu e foi para Samaria, uma região próxima. Ele resolveu ir para Samaria porque em Jerusalém não dava mais, era muita perseguição. Ele foi em Samaria. E quando ele chegou lá em Samaria, ele começou a falar de Jesus em Samaria, começou a pregar em Samaria. E sabe o que diz a palavra de Deus? Jesus começou a usar ele. Ele começou a pregar em Samaria. Diz a Bíblia que não demorou muito, ele percebeu que ele era um homem preparado para ser usado por Deus. Começou a orar pelas pessoas, as pessoas começaram então a serem curadas. Ele começou a expulsar demônios das pessoas endemoniadas que vinham até ele. Ele tinha autoridade para expulsar, para libertá-las, para exorcizar os malignos que estavam na vida das pessoas. Ele começou a operar sinais, milagres, maravilhas, coisas extraordinárias começaram a acontecer através da vida daquele homem. Coisas foram acontecendo, ele começou a ser usado e não demorou muito. A cidade de Samaria tinha uma multidão que estava acompanhando ele e ouvindo as coisas que ele falava. Esse homem começou a ter experiência com Deus que ele não tinha antes. Antes ele só se achava um diácono da igreja. Agora ele estava cheio de autoridade, que ele começou a fazer a obra com tanta autoridade a ponto de Deus usá-lo para fazer sinais, para fazer milagres, para fazer maravilhas. Deus começou a usá-lo. E ele então começou a ter a sua própria experiência. Sempre que essas situações chegam, Deus tem controle de tudo. Em nenhum momento ele desampara a igreja. Às vezes ele permite determinadas lutas para que aquelas lutas venham adequar a igreja dentro da visão que ele tem. E dentro desse contexto todo de perseguição, Deus já estava preparando tudo para poder mudar todo um cenário. Não somente mudar um cenário, mas fortalecer aquela ideia que estava sendo pregada. E a primeira coisa que Deus fez foi exatamente tocar no maior perseguidor, que era exatamente o Saulo de Tarso. Saulo, quando percebeu que todo mundo viajou, que todo mundo saiu da cidade, que as pessoas não estavam mais ali, mas tinham ido para outros lugares pregar, ele se revoltou. Ele era fariseu, era a religião dele. Como ele era fariseu, ele era zeloso com a religião dele. Ele achava que o cristianismo atrapalhava a religião dele. Ele achava que o cristianismo dificultava a religião dele. E por isso, por ser zeloso com a religião, mas não com Deus em si, ele perseguia. E ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu viajar com um grupo de soldados para ir buscar preso os irmãos que tinham fugido e que tinham ido para outro país. Ele tomou conhecimento que um grupo de pessoas que eram daquela igreja foram para Damasco, na Síria. Ele pediu autorização, pegou um número enorme de soldados, e quando ele pegou esses soldados, ele viajou para a Síria, para ir lá em Damasco, prender as pessoas que tinham viajado para lá e que estavam pregando na Síria. E ele foi. Quando ele foi montado no seu cavalo, no meio do caminho, na estrada, diz a palavra de Deus, lá no capítulo 9 de Atos, que uma luz apareceu para ele. Essa luz apareceu e invadiu a pessoa dele. Quando ele recebeu aquela luz sobre si, a palavra de Deus diz que ele caiu, literalmente caiu do cavalo e ficou no chão. Quando ele ficou no chão, uma voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele parou e perguntou: quem és tu, Senhor? Ele perguntou. E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Disse Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Como dizendo, duro é para ti tentar fugir de uma coisa que você não pode fugir. Por quê? O aguilhão era uma peça que os homens usavam, que nem uma lança, e na ponta tinha uma ponta de metal bem fina, bem pontiaguda, que as pessoas usavam para
espetar o boi na carroça, e quando espetava o boi na carroça, o boi corria para tentar fugir do aguilhão, e eles espetavam, quanto mais ele espetava, o boi fugia. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: não adianta, quanto mais o boi fugia, mais o aguilhão estava ali. E o que Jesus queria dizer para o Paulo é o seguinte: duro é para ti tentar resistir o aguilhão, você não vai conseguir, porque você vai tentar lutar contra uma coisa e vai tentar fugir dela, mas aquilo vai estar ali espetando e confrontando você. A Bíblia diz que ele desceu do cavalo, ficou cego, que o olho dele se encheu de escama. Ele foi para uma rua em Damasco, que existe até hoje, a rua chamada Direita, e ele ficou lá no lugar sozinho, e Jesus falou com um irmão chamado Ananias, disse: Ananias, vai lá na rua direita, no lugar tal, porque tem lá uma pessoa que você precisa falar com ela, e eu quero mostrar para essa pessoa o quanto é importante sofrer pelo meu nome. E quando Ananias foi lá, quem ele encontrou? Ele encontrou o Saulo de Tarso lá, cego no lugar. Ele tomou o maior susto, porque ele sabia quem era o Saulo, que o Saulo era o maior perseguidor. Ele pegou o Saulo, levou lá para a reunião que eles estavam fazendo lá em Damasco. Eu imagino que quando ele chegou com Saulo na reunião lá, que os irmãos viram Saulo, deveria ter irmão voando pela janela, outros correndo, porque todo mundo tinha o pavor dele. E ele chegou ali, contando para todo mundo que Jesus tinha encontrado com ele na estrada. O pessoal não acreditou muito, achou que aquilo ali era só uma manha dele para poder prender todo mundo. Algumas pessoas ficaram desconfiadas, e um irmão chamado Barnabé começou a tomar conta dele para poder orientá-lo. E aquele homem então, que antes era um perseguidor, quando voltou de Damasco, ele já era uma testemunha viva de nosso Senhor Jesus Cristo. E o diácono chamado Filipe começou a ser usado como instrumento de Deus no lugar. Por que eu estou pregando isso para vocês, contando um pouquinho dessa história? Para tentar dizer para você o que é que Deus está querendo com você. Às vezes, Deus nos tira da zona de conforto. Às vezes nós estamos muito quietos no lugar e bem adaptados, e temos medo de uma nova experiência. Temos medo de viver uma nova realidade. Mas às vezes Deus está precisando tirar você da zona de conforto que você está, tirar você da situação acomodada que você se encontra. E muitas vezes a única maneira que Deus encontra para tirar você da zona de conforto é permitindo algumas pressões sobre você, porque se Ele não permitir determinadas pressões, você nunca vai sair dali. Às vezes Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas, mas essas coisas ficam impedidas de acontecerem, porque nós nos amarramos em determinados posicionamentos e ficamos então adequados àquilo que nós achamos que é adequado para nós, e não entendemos muitas vezes que Deus tem um plano extraordinário de poder fazer da gente um instrumento poderoso em algum lugar, de criar uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. E muitas vezes Ele, para poder criar essa situação, Ele precisa permitir certas provas que nos tiram de uma situação de conforto, para poder nos levar em uma direção que Ele está precisando nos levar. Foi isso que Ele fez com o diácono Filipe. O diácono não sabia que ele seria capaz de coisas grandiosas desse jeito. Ele passou a ter experiência com Deus que ele nunca imaginou que poderia ter na vida dele. Ele passou uma experiência de ser trasladado de uma cidade para outra, como que num abrir e fechar de olhos. Depois de pregar para um homem estrangeiro que andava numa carruagem, Deus o transportou de um lugar para outro. Tudo aquilo ele passou a viver depois que ele, na verdade, se permitiu sair da zona de conforto e ir para o lugar onde Deus estava determinando que ele fosse. Às vezes Deus está tratando com a gente assim. Tem coisas que a gente não está entendendo, tem coisas que a gente não está compreendendo, tem coisas que começam a acontecer e a se desenharem da vida da gente diferente de tudo aquilo que a gente se preparou ou se projetou para viver, e tudo parece muito estranho para nós. Às vezes Deus fecha uma porta aqui, fecha uma porta ali e tenta nos empurrar para seguir na porta e a direção que Ele está querendo que vamos.
E nós ficamos orando para Deus resolver determinados problemas, e Ele está querendo somente nos fazer pressão para fazer nós mudarmos o rumo das coisas, mudarmos a direção que nós estamos nos permitindo. Por quê? Porque Ele tem coisa grande lá na frente, mas as coisas grandes que Ele tem, Ele não vai conseguir se Ele não conseguir também nos arrancar de situações que nós precisamos então sermos arrancados. Como às vezes Deus trabalha assim na nossa vida. Situações começam a acontecer que nós começamos a simplesmente a interpretar como perda disso, perda daquilo, e às vezes não é perda coisa nenhuma. É livramento, é Deus trabalhando, é Deus agindo e tentando nos conduzir quando nós estamos muito acomodados em uma posição da qual nós não queremos sair. Quando você lê a Bíblia, você percebe isso em muitas ocasiões. Deus criando situações para tirar pessoas de lugar que está, para poder colocar em situações maiores. Isso aconteceu com Davi, por exemplo. Davi morava lá na zona rural. Tomava conta de ovelhas. Tinha uma vida sossegada. Era aquela vidinha, calminha, tranquila ali, de ficar reparando ovelhas. E Deus olhou e disse: ele está com a vida muito sossegada, eu tenho coisas grandes para dar para ele, eu vou criar umas situações para tirar ele daí, para poder levá-lo em direção daquilo que eu estou querendo. E Deus foi lá, tirou ele do lugar que ele estava, preparou ele. Quando ele viu, ele era rei em Israel. Mas aquele camarada que Deus pegou para colocar como rei em Israel, Deus foi pegar lá no campo, lá na zona rural, forjou ele no meio de lutas, forjou ele no meio de provas, forjou ele no meio de dificuldade. Por quê? Porque ele tinha que ser preparado para as grandes coisas que Deus queria colocá-lo. Quando ele ficou preparado, Deus fez ele sentar no trono. E às vezes Deus está trabalhando com você. Ele tem coisas grandes para você. Ele tem coisas enormes para você. Mas Ele tem que trabalhar, tem que forjar em você o entendimento, a compreensão das coisas. Tem que preparar você, porque Ele não vai dar nada grande para você se você não estiver preparado para assumir ou para receber. Porque Ele dá para você preparado, para você não desperdiçar aquilo que Ele está te dando, aquilo que Ele está te concedendo. Talvez você esteja aqui nesta tarde dizendo: pastor, minha vida está de cabeça para baixo. As coisas só dão errado. Tudo aquilo que eu projetei para mim, eu não consegui concluir ou realizar. As coisas que eu achava que tinham que ser de uma certa forma, da maneira que eu queria, que eu me preparei para aquilo, parece que quanto mais eu tento em busca daquilo que eu me projetei, parece que mais distante eu fico. Parece assim que a minha vida toma rumos que eu não me projetei, vai em direções que eu não escolhi ir. E quando essas coisas estão acontecendo, comece a entender que Deus está trabalhando em você, está trabalhando na sua vida. Deus está conspirando com você, tentando te levar às direções que você precisa ir e que de alguma forma você tem resistido. Então há momentos que a gente tem que parar. Nós temos então que pararmos, nos desarmarmos e dizermos: Deus, eu estou nas tuas mãos. Me leva, me conduz, me dirige, faz do jeito que o Senhor quiser, e você deixa Deus levar você. Porque quando Ele leva, Ele sabe para onde Ele está levando. E se Ele está levando você, tenha certeza que Ele não vai abrir mão disso. Porque se Ele tem propósito com você, Ele vai tirar você de onde Ele precisar tirar, para te mostrar que Ele é Deus na tua vida e que a tua vida é dirigida por Ele. Diga glória a Deus. É assim que funcionam as coisas. Eu me lembro, por exemplo, que eu nunca imaginei que eu ia seguir a direção que eu segui na vida. Eu era militar da Marinha,
que eu era apaixonado, porque meu pai era, eu também era, essas coisas que a gente tem de família, né? Minha mãe dizia desde criança para mim: você vai ser militar que nem seu pai. Ela falava para mim. E o meu pai morreu num acidente. Ele era fuzileiro naval, morreu num acidente dentro do quartel. E quando eu me entendi por gente, eu vou para a escola. Eu já fui para a escola para ser militar. Eu gostava daquela vida. Eu servia embarcado, eu gostava de navio, gostava de viajar. Minha especialização foi para cuidar de navio, foi para mexer com motor, essas coisas todas. Eu gostava daquela vida. E Deus começou a me chamar. Quando Deus começou a me chamar, eu achava que... Não é. Eu acho que é coisa da minha cabeça. As pessoas vinham, falavam, pregavam, e quando pregavam me confrontavam. Tudo que pregavam, fui confrontado várias vezes por Deus. Até que um dia Deus me botou pressão. E nesse dia eu decidi. Já estava 2 anos lá e decidi largar tudo porque eu tinha que fazer aquilo que Deus queria. Eu peguei e larguei tudo. Eu já tinha estudado, já tinha feito o seminário da minha igreja. Eu vou ser pastor, que Deus está me chamando. E larguei tudo. Fui para o zero assim. Minha mãe dizia que eu era maluco. Isso que ela falava para mim, que eu era maluco. Ela dizia, você vai deixar uma vida de segurança para poder fazer uma escolha louca dessa. E ela não era da igreja, ela ficou com raiva, ela botou a culpa nos pastores, ela disse que os pastores me deram lavagem cerebral, ela falava assim. Esses pastores da tua igreja te deram lavagem cerebral. Você ficou maluco, ficou burro, ela dizia. E eu simplesmente rompi com aquilo. Rompi e resolvi ser pastor. Mas só que quando eu rompi para ser pastor, apareceu umas oportunidades de grana que me abalaram. Primeira coisa, quando eu saí, disseram, olha, a Petrobras está pegando o pessoal que está saindo aí da Marinha, isso foi em 1975, está saindo e está colocando essas pessoas na firma e tal, e o salário é muito bom. E eu estava noivo, querendo casar. Quando me falaram do salário, eu digo, pronto, é isso aí, eu sei que eu vou fazer. Eu vou lá, me arrumo financeiramente falando, caso, depois eu saio e tal, aquela coisa toda, porque o salário era muito bom. Era um salário para trabalhar em petroleiro, uma coisa mais ou menos assim, um negócio bom demais. E eu peguei e fui atrás. Quando cheguei lá, eu levei toda a documentação e faltava um documento. Atestado de antecedentes, eu nunca esqueço disso. Era o único documento que me faltava. Eu fui na central de polícia, cheguei lá cedo, tirei o documento. O cara, tá bom, deixa aqui, quando o delegado chegar, ele vai assinar, aí você pega no outro dia para poder levar. Tá bom, tirei lá. Quando eu fui no outro dia, eu já tinha levado uma parte do documento para lá, para Petrobras, ia esperar agora só o outro documento. Aí eu fui lá, o camarada disse, olha, o problema é o seguinte, eu já tirei o documento, amanhã eu estou com esse documento aqui. Ele, não, sem problema, ele falou. Aí eu peguei, fui, no dia seguinte, cheguei lá, e aí, o cara, está tirado, ele já assinou, está tudo aí. Aí ele foi procurar o documento, e procura, e abre gaveta, e fecha gaveta, rapaz, eu não sei cadê esse documento, o delegado assinou, estava aqui, rapaz, eu não estou achando, e procura, não, mas não tem importância não. Tira outro, aí peguei, tirei outro, porque tinham perdido aquele. Pegou, foi, deixou. Amanhã, o delegado chegava à tarde, não dava para levar cedo lá na Petrobras. Aí ele pegou, amanhã tu vem pegar. Eu fui lá na Petrobras, não consegui, o documento sai amanhã, cara, sem problema. Aí no outro dia eu fui lá, ele disse, está aí, tá bom. Porque ele foi procura, cadê o documento? Procura, rapaz, subiu o documento, não está aqui, o delegado assinou e tal. E eu tinha pago o camarada para poder adiantar essas coisas. E procura, eu tirei um terceiro. Aí eu fui lá e disse, olha, o problema é o seguinte, eu só vou trazer o documento amanhã que perderam o documento lá. Eu disse, tá bom. Eu peguei e fui lá. No outro dia, quando eu cheguei lá, ele achou os 3 documentos que estavam perdidos. Disse, por incrível que pareça, está aqui os 3, rapaz, assinados. Eu peguei, que legal, peguei os 3, levei, eu vou levar lá. Quando eu cheguei lá, na Petrobras, o camarada do setor pessoal, sei lá, estava super hostil comigo. Chegou e disse, vem cá, eu trouxe o documento aqui. O cara era legal, como dia bem. Rapaz, tu está pensando o quê, rapaz? Ele falou para mim assim,
Tem um monte de gente querendo entrar aqui para poder pegar esse emprego, que o salário é bom, e tu vem agora com esse documento. Agora tu perdeu a vaga, por displicência. Me deu um sabão, eu digo, irmão, o camarada era tão bacana comigo. E eu fiquei com os 3 documentos na mão. Perdi a vaga. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Fiquei numa miséria, ou miserê, eu fiquei numa situação que eu fiquei sem escolha. Deus me fechou. Ficou chateado comigo, porque eu estava fazendo uma escolha fora daquilo que eu já sabia que a gente tinha acertado. E ele me fez uma pressão tremenda, e eu tive realmente que ir para a direção que ele queria que eu fosse. O que eu quero dizer para vocês, que é muito difícil fugir de Deus quando Deus tem um propósito com a vida da gente. Jonas até tentou fugir do propósito, mas Deus criou tanta dificuldade para o Jonas, que o Jonas tentou ir para o lado oposto. Deus fez ele voltar para a direção que tinha e disse para ele, o lugar é para ali. E ele foi bater lá onde Deus estava querendo que ele fosse. Às vezes acontece com a gente a mesma coisa. Deus quer tirar a gente da zona de conforto, quer levar a gente para uma direção, e a gente fica teimando. E quanto mais você teima, você entra em cana de braço com Deus. E o que é que você acha? Quem é que perde se entrar numa cana de braço com Deus? Acho que você sabe quem é que perde. Então, nesta tarde, o que eu quero dizer para você, pare para saber o que Deus está querendo com você. De repente ele tem coisas grandes, mas você não percebeu ainda. Se submeta àquilo que ele está direcionando para você. Não resista. Deixa Deus conduzir você, porque às vezes ele cria essas situações para te tirar da zona de conforto. Por isso que você está aqui, para ele poder trabalhar e concluir coisas grandes com a tua vida, da mesma forma como ele concluiu na vida de Filipe e na vida de Paulo de Tarso ou de Saulo de Tarso. Amém? Então que Deus te abençoe e que Deus venha fazer aquilo que ele tem para fazer. Amém.